Eu primeiro quero fazer um registro rápido, que hoje pela manhã tivemos uma importante audiência pública para discutir o PLS 555/2015, que trata do Estatuto das Estatal. Estavam lá uma centena de entidades, sindicatos, federações, confederações dos trabalhadores, e pediram que eu fizesse o apelo aqui na tribuna do Senado pela retirada da urgência do PLS 555. O PLS 555 trata do Estatuto da Estatal. Senhor presidente, ninguém conhece esse estatuto. 99% dos senadores não conhecem. E falo isso com a maior segurança, que eu sou metido nessa área e fiquei sabendo e fiquei perplexo com uma série de questões que foram levantadas hoje lá. E no símbolo da transparência, senhora presidenta, até no símbolo do bom entendimento, vamos fazer aqui uma comissão geral, vamos debater aqui no plenário o estatuto, de forma tranquila, aberta, depois votamos, mas vamos entender o que significa esse estatuto. Por isso, eu estou aqui pedindo, de forma muito respeitosa, ao autor do requerimento de urgência, ao presidente do Senado, que vamos avaliar melhor esse estatuto. Como é que vamos avaliar um estatuto que foi fruto de uma discussão de 4 senadores e 4 deputados em 2 ou 3 reuniões, segundo a informação que recebi? Vamos encaminhar, então, para a comissão especial. Vamos debater lá na comissão especial, que estão lá inúmeros senadores. Por isso, o apelo que eu faço aqui na tribuna, nesse momento, inclusive me dirigindo a cada senador, cada senadora, é que a gente retire a urgência e vamos debater o Estatuto das Estatais com tranquilidade, e ninguém é contra. E mais, essa é uma lei que é de iniciativa do Executivo, não é de iniciativa do Legislativo. Ela tem que vir de lá para cá. Mas assim mesmo, achamos que a lei tem que ser, senhora presidenta, discutida e aprovada. Não sou daqueles que dizem, olha, vamos rejeitar, não é isso não. E as entidades têm claro isso. Está na Constituição e a lei tem que ser construída. Então vamos fazer esse encaminhamento. O governo que mande para cá um projeto, pode ser até com regime de urgência, para que a gente debata nas comissões e depois no plenário. Depois desse rápido recado, senhora presidente, eu quero registrar uma carta que recebi do professor Dr. Fernando Lucchesi, cirurgião cardiovascular e diretor médico do Hospital São Francisco de Cardiologia da Santa Casa. Diz ele, estimado senador Paim, para relembrar a importância desse momento, a cirurgia cardíaca brasileira atravessa uma crise sem precedentes em toda a história do país. Fomos forjados, nós cirurgiões, na estatura de Zerbini, Jatene, Braille, Junqueira de Moraes, que construíram uma especialidade respeitada mundialmente, tornando-a autossuficiente e não dependente de tecnologias importadas e transformando-nos em o 4º país em número de procedimentos. Criou-se um verdadeiro parque de indústria nacional a produzirem e a exportarem válvulas, instrumentos, conjunto de circulação extracorpórea. Por isso, senhora presidenta, ele faz esse relato e diz, hoje a realidade, infelizmente, é diferente. Em 2010, fizemos 102 mil cirurgias. Em 2014, somente 92 mil. A cirurgia cardíaca pediátrica brasileira foi sempre considerada uma das mais avançadas do mundo, com criações reconhecidas, como, por exemplo, cirurgia de Jatene, para a correção de um defeito cardíaco dos recém-nascidos, chamado transposição. Hoje, dos 60 centros pediátricos brasileiros, apenas 8 realizam todo tipo de cirurgia em crianças. A maioria deles tem sido desativada, senhora presidenta, segundo a denúncia que me chega, pelos hospitais, pelo alto custo e
insuficiente compensação pelo SUS. Nasce no Brasil anualmente, 28 mil crianças com defeitos congênitos do coração, sendo em torno de 23 mil que necessitam cirurgia de correção já no primeiro ano. Em 2002, fazíamos em torno de 8 mil cirurgias cardíacas pediátricas. Em 2014, esse número diminuiu para 5 mil. O problema continua o mesmo, mas não há estrutura para aumentar as cirurgias necessárias. Vale dizer que mais de 80% das crianças sobrevivem ao procedimento e tornam-se adultos saudáveis. Temos perdendo vidas. Pelo simples fato de que não há centros especializados em funcionamento em número suficiente, com UTIs sempre lotadas, nossos médicos passam os dias a realizar escolhas absolutamente injustas de quem deve ou não deve viver. Para completar o triste quadro senhora Presidente, para completar o triste quadro e encarecer ainda mais os procedimentos, a Anvisa não permite reprocessar equipamento que na Índia são utilizados até 50 vezes. Ainda o desabastecimento no país de medicamentos essenciais para a realização de cirurgia, como a protamina e a dobutamina, senhora Presidente, que simplesmente sumiram do mercado, sem explicação nenhuma, trazendo prejuízo para crianças e adultos. Calcula-se em pelo menos 20% menor o número de implantes do chamado marca-passos realizado no último ano no país, por dificuldade orçamentária. Falamos, senhora Presidente, um pouco da lei do SUS, essa estrutura quase perfeita, já copiada por outros países, como o próprio Obama já chegou a falar, a criação do SUS há 25 anos foi o maior avanço em benefício da população, baseado em uma tabela de procedimentos que permitia cobrir gastos de hospitais e honorários médicos de forma singela, mas eficiente. Hoje, há 11 anos, a tabela de preço está congelada, com uma defasagem de cerca de 80%, com uma defasagem hoje de mais de 400% pela correção do INPC e outros indicadores. Os preços de válvulas e outros insumos produzidos no Brasil estão congelados há 14 anos. É fácil de entender porque nossas 5 indústrias sucumbiram ao longo do tempo, estando a última delas agonizando em recuperação judicial. Por sua vez, senhora Presidente, o Ministério da Saúde optou por gerar programas como, por exemplo, Rede Cegonha, no lugar de atualizar a tabela. Porém, esses programas já nasceram deficitários, comprometendo ainda mais os municípios. A rede de hospitais filantrópicos e particulares é responsável por mais de 61% das cirurgias de alta complexidade no país. Os filantrópicos são 2.100 e já amargam um débito de curto e a médio prazo de 15 bilhões. Os procedimentos de alta complexidade disputam no Estado e município como as de média e baixa complexidade e é fácil entender que o gestor público faça a sua opção em tratar um grupo maior de pacientes, ao invés de dar suporte apenas aos casos que resultam num custo maior. Fala-se, senhora Presidenta, elogiosamente do Programa Brasileiro de Transplante e com razão. Somos o país com o maior número de transplantes realizados com cobertura governamental. O sucesso certamente se deve ao fato de que os transplantes não disputam orçamento do Estado e município. São pagos com verba específica da União, não onerando o atendimento. A solução para a alta complexidade deve ser semelhante, senhora Presidenta. Sua centralização no Ministério da Saúde responderia às escolhas de Sofia, realizadas diariamente pelos especialistas brasileiros, pois não competiriam com a atenção básica e aos procedimentos de baixa e média complexidade. Devido às limitações financeiras, é sabido que em todo o Brasil, municípios e estados não regulam a doença, regulam o seu orçamento, limitando
Há milhares de pacientes que possam desequilibrar as suas contas. Em resumo, não são mais tempos difíceis, são tempos caóticos. Terminaremos sendo conhecido como a geração que aumentou a mortalidade infantil por falta de acesso ao tratamento, que piorou os indicadores de saúde por ter subfinanciado um sistema único de saúde que tinha tudo para ser um exemplo internacional de sucesso. Senhora Presidenta, quando a gente fala sobre todos esses temas, eu lhe confesso que falo com tristeza de ver um sistema tão bem construído estar, nesse momento, a pedir socorro, a dizendo SOS, SOS, por favor, respondam. Mas, por fim, senhora Presidenta, com a tolerância que eu sempre lhe dou, que ultrapassa de 10 minutos, hoje eu só peço 5, Vossa Excelência, sempre lhe dou 10 minutos a mais do que permitido para Vossa Excelência. Eu quero só registrar no plenário ainda um evento que também acontece no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Me refiro à 16ª Jornada de Literatura e à 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. A realização dessas jornadas, que eu considero de grande importância, está ao cuidado da Universidade de Passo Fundo e da Prefeitura daquele município. Essa movimentação, senhora Presidente, já acontece há 33 anos. É uma referência para todo o Rio Grande e a nível nacional. Centro de referência de literatura e multimeios da universidade. Ali temos belos exemplos, tais como Projeto Livro do Mês, Projeto Mundo da Literatura na Escola e o programa Mundo da Literatura na TV. Nós estamos pontuando a importância da educação e, nesse sentido, incentivar o ato da leitura. Vejo nesses eventos um chamado para que a comunidade se envolva com o tema da leitura e, por consequência, com o papel fundamental dela no contexto da educação. Consta da apresentação do evento que ele pretende que se aprofunde o tema da leitura no contexto atual e, ao mesmo tempo, faça das discussões que surgem sobre o assunto um elemento transformador de consciência e, consequentemente, na formação do nosso povo, de toda a nossa gente. Termino, senhora Presidenta, cumprimentando a Universidade de Passo Fundo, na pessoa do reitor José Carlos de Souza e a Prefeitura de Passo Fundo, na pessoa do prefeito Luciano Azevedo, por darem seguimento a este grande e importante movimento chamado Jornada Cultural. O evento em questão ocorre no período de 28 de setembro a 2 de outubro, e quem puder visitar a cidade de Passo Fundo irá, com certeza, com muita alegria, perceber o quanto estamos avançando, não irá se arrepender. É uma bela cidade gaúcha, muito acolhedora. O evento reúne multidões de pessoas em cima do tema cultura. É isso, senhora Presidente, agradeço a tolerância sempre de Vossa Excelência e considere na íntegra os meus 3 pronunciamentos. Obrigado, senadora Vanessa.